Pessoal, hoje a gente vai fazer as atividades do dia 3 do 11. As atividades do dia 3 do 11, elas estão aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Data de 3 do 11. O tema da nossa atividade de hoje é o que é fração. Então eu vou ler aqui para vocês. É um pedaço ou parte de um todo que foi dividido em partes iguais. É muito importante a gente saltar isso aqui, ó. Partes iguais. Essa última informação é importante para evitar que se represente, por exemplo, um quarto como na figura abaixo. Ó, tá vendo a figura abaixo? Aqui a figura está dividida em 4 partes, mas isso aqui não representa uma fração. Por quê? A região pintada não representa um quarto, pois não está dividida em partes iguais. Todas as partes teriam que ter a mesma quantidade para ser uma fração. Tá? Então aqui não representa uma fração. Agora nós vamos ver alguns exemplos de fração. Observe algumas representações corretas de fração. Então aqui, 1/2. 1/2. A figura inteira aqui foi dividida em duas partes, né? Aqui nós temos uma figura que foi dividida, que representa 1/3. A figura inteira foi dividida em 3 partes iguais, ó. É muito importante, ó. Aqui partes iguais, aqui também partes iguais. Temos aqui outra figura que representa 3/5. A figura foi dividida em 5 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e pegamos 3 partes, 1, 2, 3, de um total de 5. Tá vendo? Também partes iguais, com a mesma quantidade. É importante a gente observar que numa fração como 2/3, o 2 é chamado numerador, o que numera, o que diz o número, e o 3 é chamado denominador, o que denomina, o que dá o nome. Então, o número 2 dá um número, é a quantidade de partes que a gente pintou, pegou da fração, e o 3 é a quantidade de partes que foi divididas. Ok? Então, aqui, ó. 1/2. Foi dividido em duas partes e pegamos uma. Numerador, denominador. 1/3. Foi dividido em 3 partes, aqui. Então, denominador, e pegamos apenas uma parte de 3, 1/3, então é o nome, né? A fração, o 3 dá o nome de 1/3 aqui. 3/5, dividimos em 3 partes, pegamos 3 partes, dividimos em 5 partes, pegamos 3 partes, né? E a fração é chamada 3/5. Agora, nós vamos fazer aqui o exercício número 1, tá? Está pedindo assim, qual a fração que representa a parte colorida de cada figura? Então, a gente vai contar direitinho aqui, né? Quantas partes foram divididas e quantas partes foram pintadas. No caso da letra A, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A figura foi dividida em 18 partes iguais. Então, a gente já pode colocar aqui embaixo o 18, porque é a quantidade de partes que foi divididas. E em cima, a gente vai colocar a quantidade colorida. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa fração ela tem um nome característico. A gente chama de 8 18 avos, ok? De 1 até 10, as frações vão ter um nome próprio: meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Acima de 10, a gente vai colocar a palavra avos. Então, a gente vai falar, por exemplo, aqui 8, 18 avos. Eu vou fazer mais esta aqui, para vocês verem a questão do avos também. Então, aqui, vamos ver em quantas partes foi divididas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lembrando como a gente já fez aqui, né? Vamos colocar o 16 aqui embaixo, que indica a quantidade de partes que foi divididas. E agora nós vamos contar só as coloridas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a figura representa
16 avos. 6 16 avos. Ok? Também porque 16 é mais do que 10. Então, passou de 10, a gente coloca a palavra avos. Vamos fazer um pouquinho mais simples. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a figura foi dividida em 5 partes. Eu coloco 5 aqui. E agora a gente vai ver a parte pintada. 1, 2, 3, 4. 4 quintos. Tá? O nome dessa fração é 4 quintos. Numerador e denominador. Denominador é o que dá o nome. Então, 4, o número de partes pintadas, e quintos, em quantas partes foram divididas a figura, ok? Não esqueça de mandar foto lá para sua professora, tá? E bom trabalho!